Olá, gente. O nosso projeto é sobre o Programa Educativo em Saúde e Segurança do Trabalho, prevenindo acidentes em oficinas de veículos automotores. A nossa coordenadora desse projeto é a nossa professora Rosiméria Oliveira Pontes. Os participantes do projeto é o bolsista eu, Arthur Gabriel Galdino Silva, e Itaú Magalhães Santos, voluntários Ana Beatriz Lima e Jamerson Ailton da Silva Honório, e as nossas colaboradoras externas é a Maria José Cabral Pereira e Priscila Rafaela de Carvalho Teixeira. E nossa colaboradora interna é a nossa professora Iraneide Nascimento dos Santos. Falando um pouco sobre a introdução, a gente sabe que a gente tem os maiores desafios no mundo do trabalho. Que desafios são esses? São justamente de tentar controlar de alguma forma esses riscos ocupacionais dentro, principalmente desse um foco do nosso projeto, dentro da oficina de trabalho, para que esse trabalhador ele venha conseguir chegar em sua casa com segurança, com saúde e que venha a ser minimamente exposto aos riscos dentro do seu ambiente de trabalho. E a gente sabe que tem um arcabouço legal específico que ampara a sua integridade física, a sua integridade mental e social dos trabalhadores. E é por isso, é o foco do nosso trabalho, se consiste a isso. Sobre nossos objetivos do projeto, é justamente a gente localizar quais são os riscos provenientes desses serviços produtivos dentro do ambiente de trabalho, aos quais os mecânicos, os trabalhadores dessa oficina automotiva, eles estão inseridos. E também a gente adotar um mapa de risco que localize quais são esses riscos dentro dessa oficina de trabalho, dessa oficina. A gente dá essa oportunidade do empregador dessa oficina dele conhecer mais sobre segurança, sobre os riscos das empresas, quais são os riscos que os seus trabalhadores eles estão inseridos e também desenvolver programas educativos de forma didática para esses trabalhadores, para que eles venham conhecer mais sobre o seu ambiente de trabalho e quais são os riscos do dia a dia dele corriqueiramente que eles estão inseridos. E também dar oportunidades aos estudantes desse projeto para eles aperfeiçoar os seus métodos de treinamento e capacitação sobre segurança e saúde do trabalho. E além de promover a esses trabalhadores das oficinas para eles conhecer e ser cumpridores das suas obrigações dentro da empresa. Falando um pouquinho sobre os objetivos do projeto, né, os propostos, são justamente as reuniões que a gente teve com os participantes, né, do projeto de modo híbrido, as pesquisas dos riscos, cada riscos que estão inseridos os trabalhadores dentro da oficina, a elaboração e aplicação do questionário, criar o artigo de revisão narrativo e localizar, mapear quais são os riscos ambientais, como também capacitar esses trabalhadores. Já os objetivos que a gente já alcançou foi justamente a gente conseguiu realizar essas reuniões remotas e presenciais com os participantes, as pesquisas bibliográficas, as visitas técnicas que a gente fez essas visitas nas oficinas automotivas, as criações de artigo de revisão narrativo que ainda estão em andamento, a elaboração e aplicação e feedback dos questionários que a gente aplicou e também o mapeamento de riscos, esses riscos e análise preliminar de risco e, por fim, a capacitação. A metodologia, o que a gente fez? O projeto ele foi realizado dentro da oficina mecânica automotiva localizada no município de Pojuca, e de fevereiro a junho deste ano, a gente fez as revisões bibliográficas, essas pesquisas, a fim da gente conseguir montar uns resumos para a gente conhecer mais e elaborar esse artigo narrativo. E, por fim, a gente conhecer e elaborar um questionário que a gente aplicou com os trabalhadores dessas oficinas. E, ademais, de julho a dezembro, houve
a criação desses mapas de risco e da análise preliminar de risco, como também a criação e elaboração, que ainda está em andamento, dessa capacitação, para que fosse necessário, a gente fez essas reuniões para conseguir montar, que serviram como que a gente montou esses gráficos baseados nos questionários que a gente aplicou, que foi ofertada pelo projeto na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de Pojuca, para a criação do projeto e capacitação aos profissionais analisados no estudo. Bom, gente, aqui nós temos nós estudantes do projeto, os participantes, aplicando esse formulário nos trabalhadores da oficina mecânica, localizada em Pojuca, como já foi dito anteriormente. Com a aplicação desse formulário, nós obtivemos alguns dados. E desses dados, nós compilamos eles em gráficos para obtenção de algumas informações para a criação da capacitação desses trabalhadores. Porque, como o próprio nome do projeto já diz, é um projeto educativo que visa a educação em segurança e saúde de trabalho dos mecânicos das oficinas. Bom, de um jeito bem coloquial, a gente começou perguntando se os trabalhadores sentiam algum incômodo no dia a dia do trabalho, com fumaças, barulhos e poeiras. Lembrando que esses são alguns dos gráficos mais importantes na criação da capacitação, por isso que eles estão alocados aqui. Né? E aqui a gente tem 75% desses trabalhadores falaram que sentiam algum incômodo com fumaças, barulhos e poeiras, e 25% disseram que não sentiam incômodos. Ainda, a gente perguntou aos trabalhadores se eles utilizavam algum tipo de proteção individual, seja luva, máscara, avental, capacete. E aí, 64% desses trabalhadores falaram que utilizavam de fato, equipamentos de proteção individual e 35,7% disseram que não utilizavam equipamentos de proteção individual. E para esses que utilizavam equipamentos de proteção individual, a gente fez uma pergunta muito importante quanto à limpeza do equipamento de proteção individual, porque como a gente sabe, esse equipamento de proteção individual, ele não tem uma eficácia necessária quando ele não é zelado da forma certa. Então, a gente precisa perguntar para no treinamento a gente abordar. Então, 75% desses trabalhadores disseram que não faziam essa parte do cuidado com os EPIs da forma certa, constantemente, e 25% falaram que faziam. O nosso enfoque principal desse projeto esse ano são os produtos químicos, os agentes químicos e as doenças ocasionadas aos trabalhadores. Então, a gente acabou perguntando a eles se eles utilizavam produtos químicos. E 81%, 81,3% desses trabalhadores disseram que utilizavam esses produtos químicos e 18,8% disseram que não utilizavam produtos químicos. A estes que utilizavam esses produtos, a gente também fez a pergunta quais produtos eram mais utilizados, né? Para a gente ter uma base de dados para exatamente tratar sobre eles na capacitação também. E a gente descobriu que os produtos mais utilizados foram diesel, graxa, gasolina, detergente, desengraxantes, óleos e lubrificantes. E isso também já vem de um embasamento científico que a gente teve enquanto está criando o artigo de revisão narrativa, né? Quanto aos resultados e contribuições, a gente tem um artigo narrativo em conclusão que ajudou exatamente nas noções de riscos ambientais que existiam nas oficinas mecânicas como um todo, porque dentro da bibliografia a gente tem diversas oficinas mecânicas que foram analisadas. Então, quando a gente faz esse artigo de narração narrativo, a gente tem a obtenção desses dados. A gente também elaborou esse questionário com base nos dados do artigo e aplicou aos trabalhadores e compilou em formato de gráficos, como foi mostrado anteriormente. A gente preparou o layout da oficina automotiva, futuramente foi utilizado para a criação dos mapas de risco.
Também contribuiu para nós, participantes, integrantes do projeto, desenvolver habilidades e competências na atuação de adoção de medidas preventivas quanto aos agentes causadores de doenças e acidentes nas oficinas. Além disso, a gente também apresentou uma palestra na Semana Nacional de Ciências e Tecnologias com o tema Doenças Ocupacionais Causadas por Agentes Químicos em Oficinas Automotivas, que é o tema que a gente aborda nesse trabalho também. A gente produziu os mapas de risco através do layout e a APR, que é a análise preliminar de risco das oficinas. Além disso, também a capacitação para os trabalhadores sobre a exposição de agentes químicos e medidas protetivas, que é o intuito do projeto. Bom, aqui eu estou apresentando agora para vocês o painel que a gente usou para a nossa apresentação da palestra da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi apresentada no campus de Pojuca. Aqui agora eu apresento para vocês o mapa de risco que foi usado para oficina ali no Autopeças, que fica em Nossa Senhora do Ó, que lá a gente encontrou riscos de ergonomia, riscos de químicos, mecânicos, de físico também. Diferente do outro, esse aqui é um mais específico, onde foi feito da parte de almoxerifado da oficina, e lá a gente encontrou riscos ergonômicos e mecânicos. Agora eu estou apresentando para vocês a APR que a gente fez, com as atividades que são feitas nessas oficinas mecânicas. Aí, nessas atividades, a gente encontrou os riscos. Nesses riscos, a gente encontrou as causas, os efeitos. Aí, a gente teve a categoria de riscos e as medidas preventivas que vão ser colocadas posteriormente, onde a gente vai se apresentar para os trabalhadores e para os empregadores também. Aqui tem a categoria de severidade que a gente utilizou, onde temos a categoria, a descrição e a característica de cada uma delas. Aqui na perspectiva futuras, a gente tem a nossa realização da capacitação sobre SST com todos os trabalhadores no dia 28 e 29. Temos a apresentação do nosso relatório do mapeamento de riscos ambientais aos empregadores das oficinas, junto com a capacitação, e a entrega do relatório final, que vai ser em dezembro para o Proeste. Quanto às considerações, que são as principais contribuições do projeto para a sociedade, a gente tem primeiro o conhecimento dos trabalhadores da oficina, quanto aos riscos químicos que eles estão expostos, né? Que esses, a longo prazo, podem causar diversas doenças, e isso vai afetar no âmbito familiar e também no âmbito profissional desse trabalhador. Então, por isso que é importante a capacitação para mostrar a esses trabalhadores como se tratarem e prevenirem que essas doenças devido à exposição aconteçam. Além disso, também tivemos a transmissão dessa informação que nós obtivemos dos agentes químicos e das doenças ocupacionais para os alunos do campus de Pojuca, através da nossa palestra na Semana Nacional de Ciências e Tecnologias. Além disso, temos o papel social do Instituto Federal junto à comunidade de Pojuca, que é exatamente juntar essa parte dessa comunidade acadêmica do Instituto Federal e levar para as comunidades com um intuito educativo. Além disso, também tivemos a oportunidade de experiência técnica de intercâmbio, que foi a troca de conhecimento entre todos os participantes do projeto, para todos envolvidos no projeto, né? Exatamente, é essa troca de conhecimento que nos gerou um aumento na experiência e no desenvolvimento das nossas habilidades e competências técnicas. Nós temos aqui a referência que foi utilizada na preparação desse material. E aqui nós temos em anexo os questionários das entrevistas, né, que a gente utilizou para fazer os dados. O primeiro foi um questionário mais social, essa primeira parte, e depois a gente começou a adentrar nas informações mais específicas que a gente precisava.
Desde já, obrigado a todos pela atenção, e agradecemos a você por ter assistido o vídeo até aqui.